Bom, pessoal, fala aí todo mundo, vocês que estão nos assistindo. Eu sou o Rogério, sou sócio proprietário da Motorset Retífica de Motores Limitada, tá legal? Temos em nosso canal feito alguns vídeos para tentar esclarecer, apenas cooperando com mais um monte de vídeo que tem aí na internet, no YouTube, nos sites dos fabricantes de equipamentos e tal. Tá legal? Eu espero que quem esteja assistindo os nossos vídeos gostem. Eu espero que nós possamos contribuir de alguma forma para o crescimento profissional de vocês, que nós possamos contribuir para o entendimento, não é, do assunto, e esperamos sinceramente ser bastante úteis. Bom, legal. Então, a gente vem falando sobre injeção eletrônica, começamos falando com sensores, e hoje eu queria falar com vocês sobre o sensor de oxigênio, tá legal? Também conhecido como sonda lambda, EGO, mas, na verdade, a sonda lambda ou sensor de oxigênio, como o nome diz, ele é um sensor que apenas lê o teor de oxigênio na descarga. Assim como o sensor de temperatura da água só lê a temperatura da água, o sensor de temperatura do ar só lê a temperatura do ar, o sensor de pressão absoluta ou de vácuo no coletor só lê o vácuo no coletor. Naturalmente, o sensor de oxigênio também só lê oxigênio, tá legal? Eu vou seguir a sequência dos outros vídeos. Primeiro a gente vai falar da característica do sensor, depois a gente vai falar da função do sensor, depois a gente vai falar de teste do sensor, quais são os testes. Vamos falar também dos defeitos, seguindo aquela mesma sequenciazinha básica. E nesse caso aí eu vou falar de alguns tipos no finalzinho, inserir um quinto item no na nossa fala aqui, tá legal? Na nossa explicação. Pois bem, então o sensor de oxigênio, ele é composto normalmente, tá, por duas lâminas de platina, que ela vem impregnada, ela vem um corpo cerâmico impregnada com óxido de zircônia, tá legal? Então nós temos um corpo cerâmico coberto por óxido de zircônia, e essa camada interna e a camada externa, elas ficam expostas a concentrações de oxigênio diferentes. Por exemplo, no interior da sonda lambda, como a gente pode ver aqui na fotozinha do nosso lado, no interior da sonda lambda, ela recebe o ar, o oxigênio proveniente da atmosfera, proveniente do ar aqui de fora. Consequentemente, ao ocorrer a combustão, quando o ar admitido, junto com todo aquele teor de oxigênio, ele é queimado, então, o que vai acontecer? Esse oxigênio, na queima do hidrocarboneto, na queima do combustível, vai surgir também um teor de oxigênio, ok? Então, quando esse teor de oxigênio resultante da combustão, que ocorre dentro do motor, passa pela descarga, se a gente tem, por exemplo, uma concentração maior de oxigênio passando pela descarga, então você vai gerar essa sonda, depois de aquecida, quando ela chega a 300 graus aproximadamente, daí para cima, ela acaba virando um condutor de íons. E se ela vira um condutor de íons, ela acaba gerando um DDP, uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, ok? Entre a platina ou a zircônia do seu exterior com a zircônia do seu interior. A gente vai já ver um filmezinho que mostra isso acontecendo. Então, assim, parece que tecnicamente a coisa é bastante complicada, envolve muita química, envolve muita física, mas para a gente o que importa é saber, para nós, da manutenção. O que interessa saber é que essa sonda
Essa sonda, ela só lê o teor de oxigênio que está saindo na descarga. Gerando, então, essa diferença de potencial, o módulo vai pegar essa informação, vai processar essa informação, vai tratar essa informação, daí, então, ele vai tomar algumas decisões e vai enviar sinais para os atuadores fazerem o seu trabalho tentando controlar essa combustão. Beleza? Ou seja, ele vai avançar a ignição, atrasar a ignição, mandar jogar mais combustível, mandar os eletroinjetores debitar menos combustível para tentar regular esse teor de oxigênio que está na descarga, que via de regra tem que ser basicamente igual o teor de oxigênio que nós temos aqui fora na atmosfera, algo em torno de 21%, ou seja, de 100% de gás que existe na atmosfera, de 100% desses gases, apenas 21% é oxigênio, 21% é o que é utilizado para combustão, 21% é aquilo que é utilizado na nossa respiração. O restante são gases nobres. Esses gases, por exemplo, entram no nosso pulmão e saem naturalmente sem provocar reação nenhuma. No motor é a mesma coisa. Então, esses gases não provocam tanta reação quanto o oxigênio. Para que haja combustão, né, é necessário que hajam três elementos. Nós temos que ter obrigatoriamente o combustível, seja ele álcool, gasolina, diesel, carvão, né, não importa, você tem que ter o combustível. Tem que ter uma fonte de calor, tem que ter uma ignição, tem que ter uma centelha ou uma pressão absurda para que aumente a temperatura o suficiente para que se inicie uma combustão, e tem que ter também o oxigênio. É o antigo lá estudado, a gente vê isso lá nos primeiros anos do ensino fundamental, né? O triângulo do fogo. Para que haja combustão, tem que ter combustível, comburente, que é o oxigênio, e calor, uma fonte de calor. Tá? Então, quando esse oxigênio entra, gera então a combustão, propicia a combustão, e o teor dessa combustão, se ela for uma boa combustão ou uma combustão ruim, porque o motor está com problemas mecânicos, ok? Vai alterar o teor de oxigênio nos gases da descarga. Tá, beleza? E a sonda Lambda, ela é instalada, há muito tempo atrás ela era instalada antes do catalisador. Logo na saída dos gases da descarga, no coletor de descarga, ela era instalada ali. Para quê? Por vários motivos. Um deles é para que ela aqueça rapidamente. Como eu falei anteriormente, essa cerâmica banhada com óxido de zircônia, ela passa a ser condutor, né? Ela passa a ser íon condutor quando ela atinge uma temperatura de 300 graus daí para cima. Então ela precisa ficar instalada próximo do coletor de descarga para aproveitar melhor aí todo o ambiente da descarga. Legal? A dinâmica dos gases. E então o que acontece? Com o passar do tempo, as normas de controle de emissões de poluentes foram ficando mais rígidas no mundo inteiro. Então tornou-se necessário colocar uma segunda sonda que fica pós-catalisador. Beleza? Então hoje em dia nós temos duas sondas, uma que fica antes do catalisador, que é a sonda que de fato vai medir o teor de oxigênio, a qualidade da combustão, tá? Aquela combustão que está ocorrendo dentro de cada cilindro. Então é o resultante daquela combustão. A segunda sonda, que fica depois do catalisador, essa sonda ela serve basicamente para aferir a qualidade do catalisador. Ela serve para aferir a eficiência do catalisador, beleza? Então, se o catalisador não estiver operando adequadamente, então a sonda Lambda não vai funcionar. Todo aquele teor de oxigênio que passa na descarga vai passar ali. Se está a mistura muito rica, vai deixar pouco oxigênio. Se está uma mistura muito pobre, vai sair excesso de oxigênio. Isso quer dizer que o catalisador não está funcionando. Tá legal? E uma informação também que a gente precisa falar
é que a sonda lambda, a princípio, as primeiras que surgiram, ela era apenas de um fio, ok? Então, essa sonda demorava algo em torno de 40, 50 segundos para atingir a temperatura ideal de trabalho. Então, quando o motor começava a funcionar com essa sonda de um fio, o módulo costumava ignorar o sinal da sonda lambda. Ele recebia o sinal da temperatura da água, via que a temperatura da água está baixa, o motor está frio ainda, e ele acabava então ignorando o sinal da sonda lambda. Após a sonda lambda atingir a sua temperatura de trabalho, então ele começava a receber o sinal da sonda, ele já recebia, só que ele não fazia nada. Então, quando a sonda chega na sua temperatura de trabalho, ele então passa a computar, a aceitar e a calcular esse sinal da sonda para fazer efetivamente o controle do motor em malha fechada. Porque quando o motor está frio, trabalha em malha aberta. Ele ignora o sinal da sonda. E quando a sonda já está aquecida, então passa a trabalhar no sistema de closed loop, que é malha fechada. Beleza? Então tá legal. Falado das características da sonda, a gente vai falar agora da função da sonda. A gente acabou já falando um pouquinho, né, sobre isso. Ou seja, qual é a função da sonda? A função da sonda é somente informar para o módulo de ignição, para o computador do carro lá, para o módulo que gerencia a injeção eletrônica de combustível, o teor de oxigênio, O2, que está presente nos gases da descarga. Beleza? Então, a função da sonda é somente essa. Medir o teor de oxigênio, O2, presente nos gases da descarga, que é resultante da combustão do motor, e informar para o módulo. Cabe ao módulo tomar as decisões, calcular tudo lá, fazer com que os atuadores trabalhem para corrigir, né, esse teor de oxigênio através da combustão. Beleza? Baseado nisso, então o módulo vai empobrecer ou enriquecer a mistura. Tá? Por isso que quando a gente coloca um osciloscópio, quando a gente coloca um multímetro para ver o sinal da sonda lambda, né, o sinal enviado para o módulo, né, em voltagem, o que vai acontecer? A gente vai ver sempre um gráfico senoidal, a gente vai ver isso daqui a pouquinho aí, qual que é o sinal que a sonda emite. E a queima perfeita, isso já é programado dentro do módulo. Tá? Os algoritmos lá, quando o pessoal escreve, vai programar o módulo, ele já coloca a instrução dentro do módulo, que o teor correto de oxigênio, teor correto, é algo em torno de 21%. E que para que ocorra uma combustão adequada, nós precisamos ter 18 partes de ar aproximadamente, 12,8 partes de ar aproximadamente, para uma parte de combustível, beleza? Que na verdade isso aí é o quê? É a mistura estequiométrica, é a relação perfeita de ar-combustível, aquilo que a gente já vem falando há décadas, há séculos, né? Quem estuda a combustão a fundo, as empresas que produzem motores, que fabricam motores, que desenvolvem motores, elas sabem que, através de cálculos de química, a reação correta, quase perfeita, ocorre, tá? Quando a gente consegue colocar as partes proporcionais bem adequadas à combustão. No caso nosso, dos motores brasileiros, desenvolvidos no Brasil, pelo fato de a nossa gasolina conter álcool, anidro, que ele é um pouquinho diferente a composição química da gasolina, então não dá para ser uma relação estequiométrica de 14:1 como era antigamente, muito antigamente. Tem países que ainda usam essa relação estequiométrica, mas no Brasil, devido ao teor do álcool na gasolina,
Então, nós temos a relação 12,8 parte de ar para uma parte de combustível, beleza? Quanto ao teste, então nós falamos das características, nós falamos da função. Quanto aos testes. Bom, primeiro teste. A gente costuma medir a resistência da sonda, ok? A resistividade da sonda. Para isso você precisa ter um multímetro. Então, com esse multímetro, você vai medir a resistência interna da sonda quando essa sonda tem aquecedor interno. Então, você vai medir a resistência da sonda, você vai medir a tensão de alimentação, tá? Você vai checar a voltagem, ver se está chegando na sonda lambda aquela tensão que o manual te mostra. Por exemplo, cada sonda trabalha com uma tensão de alimentação especificada pelo fabricante. Então, você vai chegar a sonda, vai tirar o chicotezinho lá e vai checar a tensão de alimentação, ver se aquela tensão de alimentação está de acordo com o que o manual de reparo diz que tem que ser. Beleza? Então, primeiro, medir a resistência da sonda. Algumas trabalham entre 3 a 8 ohms, outros trabalham de 2 a 4 ohms, outros trabalham de 4 a 8 ohms e por aí vai. De cabeça é difícil a gente até enumerar, porque não tem jeito, a gente não consegue guardar tudo. Eu acho que o mecânico ele tem que trabalhar com manual, ele tem que trabalhar com referências, entendeu? Que essas referências são os manuais técnicos, são as orientações, as informações dos fabricantes. Tá legal? Testar a continuidade. Então, o terceiro item, testar a continuidade, a integridade do fio. Ver se o fio está funcionando adequadamente, lá do módulo até a sonda, ver se não tem interrupção no fio partido, ver se não tem nenhuma curto-circuito no fio, né, gerando informação errada para o módulo e tal. Checar também curto-circuito, né, então está envolvido nessa questão aí de checar o Scott, ok? Ver se não tem fio rompido e também ver se não tem curto-circuito. Um outro teste interessante de se fazer é um teste dinâmico. Esse teste dinâmico você pode fazer usando um scanner, você pode fazer usando um osciloscópio, que é muito legal, fica muito mais visível, inclusive você consegue ver o tempo de resposta do sinal da sonda lambda. Pode-se fazer com multímetro, né, também. Enfim, é necessário ter equipamento para aferição. Hoje, com a eletrônica, você não consegue mais checar certos componentes eletrônicos com um martelo, com uma chave de fenda, né, com uma caneta de polaridade. Às vezes você com uma caneta de polaridade até consegue muita coisa. Mas, pelo menos, um multímetro é fundamental. A gente tem que ter um multímetro para trabalhar, para checar componentes eletroeletrônicos. Tá legal? Então, teste dinâmico. Você lá com o seu multímetro vai ver o motor funcionando, vai colocar lá a sua pontinha de prova lá na entrada e na saída da sonda e vai ver se ela está gerando aquela tensão entre 100 a 900 milivolts, tá legal? Ou seja, é menos de 1 volt, não chega a 1 volt. Então, você vai sempre ter aquela senoidezinha lá, né, aquela elevação de onda entre 100 milivolts a 900 milivolts, 100, 900, 100, 900. Alguns trabalham entre 200 e 800, outros trabalham em 50 a 950, também varia muito, mas o importante é que alguns multímetros têm um gráfico de barra abaixo, que você também consegue ver aí além do número, né, você consegue também ver essa variação. É bem interessante para quem não possui um osciloscópio, tá legal? Então, beleza. Então, a gente falou das características, a gente falou da função da sonda, a gente falou dos testes, ok? Resistência, teste de tensão de alimentação, teste de continuidade dos fios, teste de curto-circuito e o teste dinâmico.
Bom, falando agora dos defeitos, que é o quarto item, o quarto tópico. A sonda lambda não costuma dar defeito gritante. A sonda lambda não costuma dar defeito aparente. O defeito que ela gera costuma ser um defeito assim que eu vou te falar, é difícil da gente achar, é difícil de detectar. Como a sonda lambda é um sensor que ela trabalha fazendo o ajuste fino do motor, o ajuste fino da combustão, o ajuste fino da queima, ela não chega a interferir a ponto de fazer o motor morrer, fazer o motor aumentar consumo absurdamente, fazer o motor falhar na aceleração, porque ela só faz o ajuste fino. Ela informa o módulo, a qualidade de oxigênio passando na descarga, para que o módulo faça o ajuste fino, a correção do tempo de injeção, né? O TI, o tempo de injeção de combustível, para que a qualidade da combustão, ok, a resultante da combustão consiga fazer com que saia aproximadamente 21% de oxigênio na descarga. Então, os defeitos que ela provoca normalmente é uma leve variação na marcha lenta. O mecânico tem que ser bem experiente, tem que ter muita experiência, tem que ter um ouvido aguçado, entendeu? Tem que ter equipamentos, né, sofisticados para poder detectar essa alteração. Ela provoca um consumo elevado, ela altera um pouquinho também, ela pode provocar também um consumo mais elevado de combustível. Ela pode provocar também um aumento de CO. Nota que a resposta da sonda ao módulo, quando ela envia a resposta ao módulo, e o módulo tenta corrigir, e quando a sonda está com defeito qualquer, ela está impregnada de carvão, o carro que queima muito óleo, ela começa a impregnar a cerâmica, fica impregnada de óleo, ela começa a ficar lenta na reação química que acontece ali, né? Como a gente falou, é uma reação química. A sonda lambda, ela acaba conduzindo mais ou menos íons de forma mais lenta, de forma precária. Então ela acaba aumentando, ela acaba fazendo com que o módulo tome posições, ou tome decisões ruins, ok? E isso vai fazer com que aumente um pouquinho o nível de CO, monóxido de carbono na descarga. Tá? E um outro defeito que a sonda pode provocar é a perda de eficiência. O motor pode ficar um pouquinho mais ineficiente. Beleza? Então, mas é algo que muita gente vai andar despercebidamente, não vai conseguir perceber os sinais que a sonda lambda provoca. Né? Caso ocorra algum defeito com a sonda lambda, com o sensor de oxigênio, existe um código de falha, a luz no painel de injeção vai acender. Atualmente, nos motores mais modernos, com sonda planar, AF e outros tipos de sonda que estão surgindo por aí, mais modernas, nem acende mais a luz de injeção por vários motivos. Aí a gente vai ter que entrar aí na questão de banda larga, banda estreita, sonda planar, AF, as normas europeias que estão vindo para o Brasil, OBD, padrão OBD e tudo mais. Mas, com relação assim, à eficiência, acaba perdendo-se um pouquinho de eficiência. Beleza? Então, recapitulando, a sonda, os defeitos que a sonda provoca: marcha lenta irregular, um consumo um pouco mais elevado de combustível, aumento no índice de CO na descarga e perda de eficiência do motor. Tá legal? E como eu falei, eu tenho usado esses 4 itens nos outros sensores para falar dos outros sensores: característica, função, teste e defeitos. Beleza? Quanto à sonda, existem alguns tipos, então eu quero falar um pouquinho aqui dos tipos. Os tipos são a tipo finger, ok? Então, a tipo finger ela pode ter um fio, tipo finger de 2 fios, de 3 fios e de 4 fios. Tá? Há pouco tempo atrás surgiu então as sondas planares,
Essas sondas planares todas trabalham com 4 fios, tem uma forma de trabalho um pouquinho diferenciada. Provavelmente mais para frente eu vou fazer um vídeo específico só sobre sonda planar, somente sobre banda larga, para a gente exemplificar melhor e mostrar melhor o que acontece, como que ela trabalha. Beleza?